Olá pessoal, tudo bem? O vídeo anterior ficou um pouquinho mais longo e eu tratei dois assuntos, né? Eu tratei dos conceitos de linearidade, unilateral, bilateral, unilateral a gente dividindo em patrilinear e matrilinear, e logo nós entramos na família romana como uma família patrilinear. E eu encerrei falando da família próprio Iure e da família comune Iure. Isso nos mostra o seguinte, então, né? Dois conceitos importantes que nós temos que acrescentar aí, esses que os romanos referem. Eu vou retomar a citação aqui do Digesto, onde ele é dito, onde um desses conceitos é dito, que é o conceito de parentesco, são os conceitos de parentesco cognatício e agnatício. O que é o parentesco cognatício? É o parentesco de sangue. Vamos pensar que ele é assim, né? Pegar o Hawais, ele vai falar de um jeito, pegar o Aurélio, ele vai falar de outro, mas o que é isso? É o parentesco de sangue. Então eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Eu sou cognato do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Por quê? Porque todos nós, né, temos um parentesco sanguíneo. É claro, meu pai e minha mãe não têm parentesco sanguíneo, né? Mas enfim, eu em relação ao meu irmão e aos meus pais em relação aos filhos, têm esse parentesco cognatício. O que é o parentesco agnatício? O parentesco agnatício é o parentesco por parte de pai. E ele é um parentesco legal. Então, em Roma, em toda a história do direito romano, o que a gente vê? A gente vê nos primórdios uma grande importância dada ao parentesco agnatício, e ao longo dos anos esse parentesco agnatício meio que vai desaparecendo, né? E até que na época de Justiniano o parentesco praticamente ele é só o parentesco cognatício, né, que já é muito mais parecido com o nosso, né? Eu nunca vou dizer que é igual, mas já é muito mais parecido com o nosso. Então, voltando lá às famílias próprio Iure e comune Iure. Vocês podem ver que nessa estrutura que eu estou falando aqui, ela é uma estrutura de parentesco agnatício, principalmente. Por quê? Porque na hora que esse pai se casa, ele traz para dentro da sua família a mulher. Olha a patrilinearidade aqui. Então, aquela mulher sai da família dela. Olha só, ela sai na nossa família, na nossa sociedade, ela não sai da nossa família, né? Quando a minha filha se casar, ela não deixa de ser minha filha, ela não deixa de ser membro da minha família. Na família romana, sim, né? Ela sai da família próprio Iure dela, né? Na qual ela está ligada ao paterfamília dela, e ela passa a integrar a outra família do marido com o qual ela está se casando. Isso vale também para os filhos homens, não é só a mulher, não, né? Isso vale para as noras, né? Então imagine o seguinte, que um filho ele é adotado por uma outra família, né? Nós não vamos detalhar aqui a adoção, legitimação, nós não vamos entrar nisso nesse momento, mas quando um homem é adotado por uma outra família, ele sai da sua família original e vai para a família adotante. Quando a menina se casa e o paterfamilias dessa família que está vivo, então a nora, né, ela também sai da família original e passa a integrar a família próprio Iure do outro. O que é isso? São laços de parentesco agnatício, né? Ela se torna, tanto que em inglês, né, a gente fala filha na lei, né, daughter-in-law, né? Ela é filha na lei. Ou seja, é o parentesco, é como se fosse, né, uma expressão desse parentesco agnatício, que em português a gente perdeu essa noção, né? Até onde eu sei, é comum, é relativamente comum nos Estados Unidos, ou nos países, né, de origem anglo-saxã, Inglaterra e colônias, os genros e as noras chamarem os sogros e sogras de pai e de mãe, coisa que não é um hábito aqui no Brasil, né? Mas de qualquer forma, parentesco agnatício é o parentesco paterno, da linhagem paterna, e cognatício é o parentesco sanguíneo. Então, lendo aqui agora a citação completa, olha o que ele diz da família comune Iure. Por direito comum, dizemos família a de todos os agnados. Por isso que eu pulei, não adianta nada eu falar agnado com vocês. Todos os agnados. Pois os que estiveram sob o poder de um só corretamente serão considerados da mesma família, porque foram gerados da mesma casa e ascendência. Então, essa é a diferença de parentesco agnatício para parentesco cognatício.
no nosso direito hoje em dia, nós não vamos falar em parentesco agnatício e parentesco cognatício. Isso é lá do direito romano. O que hoje a gente tem como grandes características, grandes classes de parentesco, e aqui, gente, eu não sou professor de direito de família, tá? Então, se o professor de direito de família falar alguma coisa diferente do que eu tô falando, ele tá certo e eu tô errado, tá? Feita essa ressalva, eu posso falar o que eu quiser. Então, na nossa sociedade, no nosso direito, o que a gente tem? A gente tem o parentesco por afinidade. A gente tem o parentesco sanguíneo e o parentesco por afinidade. Então, o que é o parentesco por afinidade? O parentesco por afinidade é o parentesco que se dá em virtude do casamento. Então, eu sou parente sanguíneo dos meus ascendentes e dos meus descendentes. Mas eu sou parente por afinidade dos parentes sanguíneos da minha esposa, né? Ou, no caso inverso, enfim, nos parentes sanguíneos do seu marido. Então, um parente por afinidade é o sogro, é a sogra, parente por afinidade é o cunhado, né? E o que a gente tem como regra aqui no Brasil que, no meu entender, remonta ali a regra romana e aí tem uma relação, no meu modo de ver, com o parentesco romano, né? E aí, se o professor de direito de família falar diferente, escuta o que o professor de família tá falando. No direito romano, o parentesco cognatício, ele sempre teve uma utilidade, ainda que a principal forma de parentesco na época clássica, né, na época das origens de Roma e durante a maior parte da história de Roma fosse o parentesco agnatício. O parentesco cognatício sempre serviu para a proibição do casamento. Então, ainda que a pessoa saísse da família original e fosse para a família nova dela, né, as proibições de casamento continuavam existindo em relação ao parentesco de sangue, como é no nosso caso. Então, com o divórcio no Brasil, o parentesco por afinidade ele se encerra. Né? O parentesco consanguíneo não se encerra nunca, mas o parentesco por afinidade ele se encerra, exceto na linha vertical. Então é interessante o seguinte, que após o divórcio, você não tem ex-sogro e ex-sogra. Após o divórcio, o seu sogro continua sendo seu sogro e sua sogra continua sendo sua sogra. E, eventualmente, o filho, claro que não seja o seu filho, mas o filho da sua ex-esposa ou do seu ex-marido, que ele ou ela tiverem outro relacionamento, outro casamento, enfim, o seu enteado, continuam sendo seu parente por linha reta, né? Linha reta subindo uma geração, descendo por outra. Agora, os outros parentes por afinidade não são mais seus parentes por afinidade. Então, seu cunhado deixa de ser seu cunhado, sua cunhada deixa de ser sua cunhada e assim por diante. Né? Inclusive, a proibição do casamento ela permanece. Eu não posso me casar com meu sogro e minha sogra, não posso me casar com meu enteado ou enteada, mesmo a fim dado o divórcio. Agora, com cunhado, pode. Então, enfim, mais uma vez, confiram isso com o professor de família. Se vocês pensarem diferente, quiserem comentar, comentem aqui, não tem problema nenhum, mas pelo menos é a maneira que eu entendo a origem dessa relação e dessa proibição. Ok? Obrigado, até o próximo.